Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aprofundada. Hoje, o nosso foco é um sermão bem interessante, uma grande negociação. Ele é baseado naquela parábola, sabe, da pérola de grande valor, lá em Mateus 13. A gente pegou uns trechos desse sermão e, bom, nossa ideia aqui é entender como ele interpreta essa história, basicamente como uma metáfora para a busca e o encontro com Cristo, né? A analogia central é forte. O reino dos céus comparado a um negociante atrás de boas pérolas. Ok, vamos desempacotar isso. Exato. E olha que interessante, o sermão já começa, assim, quebrando uma ideia comum. Aquela de que a salvação viria pelo nosso esforço, sabe? Pelo mérito. Não, ele diz que vem pelo conhecimento de Cristo. Cita até Isaías: "O meu servo o justo com o seu conhecimento justificará a muitos." Quer dizer, conecta a salvação ao ouvir, crer e principalmente conhecer quem justifica. E a partir daí, ele estrutura a jornada do negociante em 4 passos, né? Procurar, achar, vender e comprar. Bem didático. Legal. Vamos então para o primeiro passo: procurar. O que eu achei curioso é que o sermão faz questão de diferenciar esse negociante daquele outro cara da parábola, o que achou o tesouro meio sem querer, né? Cavando lá no campo. Esse aqui não tropeçou na sorte. Ele estava ativamente buscando, procurando mesmo. Isso, buscando algo específico e valioso. E o sermão, ele pinta um retrato desse buscador. Não é uma lista enorme de qualidades, mas a essência, sabe? Primeiro, ele tem uma mente focada e ativa. Não é alguém tipo superficial, distraído com bobagem. Pensa, reflete, está engajado naquilo. E mais, ele tem um propósito claro e elevado. Ele busca boas pérolas, algo que realmente tenha valor, sublime mesmo, não qualquer coisa. É como saber para onde está indo, né? Não ficar à deriva. Essa ideia do propósito definido é forte mesmo. Lembrei da comparação que o sermão faz com Elias perguntando para o povo: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se Deus é Deus, sigam ele. Se é Baal, sigam Baal. Parece que a busca exige decisão, foco. Exatamente. E esse foco, claro, exige diligência. Tem que ir atrás, persistir, como aqueles comerciantes antigos que viajavam léguas, né? E, muito importante, discernimento. Não basta querer, tem que saber o que está procurando. Ter critério para não cair em roubada, não comprar imitação barata. O negociante conhecia pérolas, sabia o valor. A busca espiritual, sugere o texto, também pede esse esforço e essa capacidade de avaliar. E tem um detalhe que você mencionou. Ele começa buscando boas pérolas, no plural. Não era tipo, preciso achar a pérola perfeita já. Talvez buscando virtudes, honestidade, coisas boas, mas sem saber ainda que existia algo que superava tudo isso. Precisamente. Ele está no caminho certo, buscando o que é bom, o que é verdadeiro, segundo o que ele entendia na hora, e é justamente nesse contexto, nessa busca ativa, direcionada, que a coisa muda, a grande virada acontece. Aqui a história esquenta mesmo. O momento em que ele acha, estava lá procurando boas pérolas, várias talvez, e de repente encontra uma pérola. Mas que pérola! De valor imenso. Que virada. O sermão interpreta isso como uma descoberta inesperada, mas preparada. Ele não mirava naquela pérola específica, talvez nem soubesse que algo assim existia. Mas por estar no caminho das pérolas, vamos dizer assim, buscando o que era genuíno, ele se colocou na posição de encontrar o melhor. A analogia é clara. Quem busca a retidão, a verdade com sinceridade, pode ser surpreendido pelo encontro com Cristo, que, transcende todas essas buscas parciais. E o valor dessa pérola única? Como o sermão descreve isso? Como algo incomparável. Para o negociante, era como se todas as qualidades que ele admirava, que ele buscava nas boas pérolas, estivessem todas ali, e de uma forma muito, muito superior. Tudo mais que ele tinha, de repente, pareceu nada. Perdeu o valor na comparação. Imagina a sensação. Totalmente. E essa percepção do valor supremo, né, junto com a consciência da própria necessidade, o sermão interpreta como necessidade de perdão, de sentido, de graça, isso leva a uma decisão imediata de adquirir. Não tem dúvida, não tem será.
A reação é tipo, eu preciso disso, tenho que ter, custe o que custar. E um ponto que o sermão ressalta, que é crucial. A pérola está disponível, não é algo inalcançável. O vendedor, que na metáfora seria Deus, está disposto a negociar. Nos termos dele, claro. Exato. Cristo estaria acessível para quem busca e aceita esses termos divinos. A disponibilidade divina é a contrapartida da resolução humana. Faz sentido. Encontrou a pérola, decidiu que precisa dela. Aí vem o próximo passo, talvez o mais difícil. Sim, a fase de vender. E não é vender uma coisinha ou outra, é vender tudo. E o sermão frisa muito isso. Ele faz com alegria, com uma pressa, quase uma febre boa. Não é aquele sacrifício amargo, sofrido. A alegria de se livrar do que impedia a compra supera a alegria que ele teve num dia ao conseguir aquelas coisas. Interessante, né? Muito. Mas o que exatamente significa se vender tudo? O sermão detalha isso? Ah, detalha. E não poupa palavras. Ele agrupa as coisas que precisam ir embora, sabe? Basicamente, tudo o que impede a posse da pérola tem que ser descartado. Isso inclui, por exemplo, crenças antigas e preconceitos que batem de frente com a verdade em Cristo. Inclui também a justiça própria, aquela confiança na nossa própria capacidade de ser bom, de seguir regras para merecer algo de Deus. O sermão é duro aqui, diz que isso tem que ser jogado fora como trapo imundo. Justiça própria. Essa é forte. É tipo confiar nos próprios méritos em vez de depender da graça, seria isso? Exatamente isso. E junto com ela tem que ir embora também o orgulho intelectual e a autoconfiança. A exigência seria de humildade, de se reconhecer pequeno, dependente. Além disso, claro, os prazeres ligados ao pecado. Más companhias, paixões descontroladas. Mas o sermão faz uma ressalva importante. A fé não tira o prazer genuíno. Pelo contrário, purifica e eleva. O que tem que ir é aquele prazer que tem gosto de pecado. Entende? Entendi. E tem a parte social e material também, né? O custo disso tudo. Sim, com certeza. Precisa vender a honra mundana, a aprovação dos outros, estar disposto a encarar zombaria, perder status social. O sermão lembra de Moisés, que considerou o opróprio de Cristo maior riqueza que os tesouros do Egito. E, claro, as perspectivas materiais e a segurança terrena. O foco muda totalmente para o reino de Deus, mesmo que isso signifique perder um emprego, uma herança. Aquela lógica do mas eu preciso sobreviver a qualquer custo é questionada. Morrer é preferível a agir contra a consciência, nesse ponto de vista. Nossa, é uma lista aí tanto. Crenças, orgulho, prazeres, aprovação dos outros, segurança. Parece que não sobra pedra sobre pedra. E culmina no ponto mais radical. Vender o próprio eu. É a renúncia total de si. Colocar a vida, os talentos, os bens, tudo mesmo, a serviço de Cristo. Estar disposto a perder tudo por Ele. É uma entrega completa. Uau! É realmente um chamado ao tudo ou nada. Vender tudo, mas como você disse, com alegria, porque se percebeu que a pérola vale infinitamente mais. O sermão chega a indicar qual dessas vendas seria mais difícil para as pessoas, assim, em geral? Olha, embora todas sejam desafiadoras, né? Cada uma pega num ponto diferente. Mas o sermão parece dar um peso especial na renúncia da justiça própria e do próprio eu. Porque é ali, na raiz do orgulho, da autossuficiência, que estaria o maior obstáculo para depender totalmente de Cristo. Vender o eu, de certa forma, acaba englobando todas as outras vendas, percebe? Faz todo sentido. Se o eu ainda está no comando, fica difícil abrir mão do resto. E aí, depois de vender tudo, finalmente vem o último passo. Exato. O comerciante comprando a pérola. Finalmente, a posse, a concretização do negócio. E como que é essa compra, segundo a interpretação do sermão? É descrita como uma aquisição ponderada, mas imediata. Interessante isso. Ponderada porque, como a gente viu, ele era um especialista, sabia o valor do que estava comprando. Não foi um impulso cego e irracional. Mas foi imediata, porque a oportunidade era única, preciosa demais para arriscar perder. A urgência vem do valor que ele percebeu.
A interpretação é que quem reconhece o valor de Cristo não fica enrolando, não procrastina. Imagino que seja uma compra feliz, então. Com certeza. Uma aquisição alegre. O sermão usa imagens de júbilo, de festa. Cita até um hino antigo, sabe? Sobre o dia feliz da conversão. A posse de Cristo traria uma alegria profunda, transformadora. E tem mais. É uma aquisição enriquecedora. O negociante não ficou mais pobre ao vender tudo. Ele ficou infinitamente rico. O sermão até conta um caso curioso, de um jornal que pediu relatos de gente que tinha tido prejuízo por seguir a Cristo e ninguém respondeu. A ideia é que, na perspectiva da fé, o ganho sempre supera qualquer perda terrena. Interessante esse ponto. E uma vez comprada, a busca acaba? Ele sossega? Sim, é uma aquisição definitiva e sem arrependimento. Acabou a busca. O negociante para de procurar outras pérolas. Encontrou o que satisfaz plenamente. Não tem mais desejo por outras coisas. Não tem vontade de voltar atrás no negócio. É encontrar descanso, satisfação total naquele tesouro único. Como diz um verso citado: "Descansa agora, meu antes dividido coração." Encontrou o porto seguro. A negociação se completa. Que jornada intensa, né? Seguindo o negociante passo a passo. Mas você tinha mencionado que havia uma advertência final no sermão, não tinha? Tinha sim. Uma palavra de cautela bem importante. Essencial, eu diria. A principal advertência é: cuidado com as falsificações. Cuidado com as imitações. O sermão insiste muito na importância de ter certeza de que a pessoa está adquirindo a verdadeira pérola. Ou seja, Cristo e a sua verdade, como ela é revelada nas Escrituras e confirmada no coração pelo Espírito Santo. E não uma imitação barata. O texto alerta contra falsos cristos, doutrinas enganosas ou aquela tentação de colocar a esperança em rituais, em sacerdotes, em qualquer coisa que não seja o próprio Cristo, do início ao fim. E para ilustrar esse perigo das falsificações, tem aquela história que você comentou antes, né? Exato, a anedota da pérola russa. Uma história, talvez uma lenda, não sei, sobre uma pérola enorme, valiosíssima. Era orgulho de um nobre russo, guardada a 7 chaves. Mas um dia, ele percebeu que a pérola estava perdendo o brilho, sabe? Ficando opaca, doente, como dizem que acontece com algumas pérolas. O valor dela simplesmente evaporou. E o homem que era rico acabou na miséria por causa disso. Que imagem forte! Mostra como até o que parece mais valioso aqui neste mundo pode falhar, perder o valor. Exatamente. O sermão usa essa história para fazer um contraste direto com a durabilidade da verdadeira pérola. Cristo, nessa analogia, é a única pérola que jamais, jamais perde seu valor, seu brilho, dura para sempre. A esperança nele, diferente das esperanças terrenas ou das falsificações religiosas, essa nunca decepciona. É a garantia. E como o sermão fecha essa ideia toda, então? Com um chamado direto. Um chamado àqueles que ainda estão buscando. Citando o profeta Isaías de novo, ele convida quem procura a justiça, quem busca o Senhor, a tomar a decisão final. Qual decisão? Vender tudo, comprar a verdadeira pérola e encontrar alegria nessa posse que é para sempre. É um convite à ação, né? Baseado em tudo que foi apresentado sobre o valor e a necessidade dessa pérola. Uma análise bem profunda mesmo dessa parábola, seguindo a jornada do negociante. Muito bom. Antes da gente encerrar, fica aqui talvez uma provocação para quem nos ouve refletir um pouco. Pensando nessa metáfora de vender tudo por algo que a gente considera de valor supremo, que posses nossas, e aí pode ser qualquer coisa, bens materiais, ideias fixas, hábitos, relacionamentos, até partes do nosso orgulho, que posses a gente talvez hesite em vender, em deixar ir, para alcançar algo que consideramos realmente inestimável nas nossas vidas. Seja lá o que for essa pérola, para cada pessoa, né? Fica a reflexão. Bom, essa análise fez parte da nossa série Sermões de Domingo. Na próxima semana a gente volta com um novo sermão dessa coleção para explorar juntos. Deus abençoe a todos.